Caros alunos da Análise Matemática 2 da Este Barreiro, faço votos que estejam bem. O meu nome é José Carvalho. Neste vídeo vamos estudar derivadas direcionais e diferenciabilidade. O objetivo vai ser essencialmente mostrar de que modo é que estes novos conceitos são uma generalização, mais ou menos natural, dos conceitos estudados para funções reais com uma variável real. Recordem a definição de derivada parcial em ordem y, em que a primeira componente, a componente x, é mantida constante e neste caso igual a porque estamos a calcular a derivada parcial no ponto AB. Reparem que o ponto AB mais H pode ser escrito na forma do ponto AB mais H vezes um vetor 0,1. O vetor 0,1 é o versor do eixo dos y que dá a direção da reta x igual a x igual a constante, x igual a. Na definição da derivada segundo um vetor, o que vamos fazer é escrever não o vetor y, mas um vetor v genérico. Quando pensamos na derivada segundo um vetor v, vamos escrever algo semelhante, mas em vez de ter AB mais H vezes o vetor 0,1, vamos ter AB mais H vezes o vetor v. Bom, e para um ponto interior do domínio e para um vetor v não nulo, temos a definição de derivada da função f no ponto AB segundo o vetor v. E neste argumento, neste primeiro argumento da função, temos o ponto AB mais h vezes o vetor v. Se o vetor v tiver componentes v1 e v2, o resultado há de ser um outro ponto, em que a primeira componente é a mais hv1 e a segunda b mais hv2. Então, a derivada de f segundo o vetor v é dada por este limite. Naturalmente, se o limite existir. Interessa-nos uma taxa de variação da função que dependa da direção e do sentido do vetor v, mas que não dependa do comprimento do vetor v. E, para isso, definimos a derivada de f segundo a direção do vetor v, em que consideramos não o vetor v, mas o versor de v, que é um vetor que tem a direção e o sentido de v, mas é um vetor unitário, que tem norma 1. Então, a derivada segundo a direção do vetor v vai ser a derivada segundo um vetor que é o versor de v. E por isso, a derivada segundo um vetor vai ser, ao fim e ao cabo, um limite de uma função real com uma variável que é a variável h. E que não é muito diferente do cálculo de uma derivada parcial. Se tivermos aqui este exemplo de uma função definida por ramos, no caso de estarmos a calcular as derivadas parciais em ordem a x e a y, temos os cálculos habituais, neste caso muito simples. Quando queremos calcular a derivada segundo um vetor v, neste caso o vetor v é o vetor 1, 1, substituímos, temos aqui o ponto 0, 0, que é onde estamos a calcular a derivada direcional, 1.00 mais h vezes o vetor 1, 1, fazemos estas contas, dá o ponto AH, e agora vamos ver quanto é que é o f de HH, substituímos, quanto é o f de 0, 0, substituímos, e ficamos com um limite que depende apenas do h, e é o limite quando o h tende para 0, que é um limite usual. Na definição de diferenciabilidade, queremos manter a propriedade que diz que a diferenciabilidade implica a continuidade. Ou seja, se uma função é diferenciável num ponto, então é contínua nesse ponto. Acontece que há funções que têm derivadas parciais finitas num ponto e não são contínuas nesse ponto. Também há funções que têm derivadas segundo qualquer vetor, finitas nesse ponto, e não são contínuas nesse ponto. Isso significa que, para a definição da diferenciabilidade, precisamos de uma condição extra. Se recordarem, para as funções reais de variável real, se recordarem a definição de a função ser diferenciável num ponto, então a função é diferenciável num ponto, x igual a se este limite existir e for finito. E quando esse limite existe e é finito, chama-se f' de a. Se pegarem agora nesta equação, admitindo que a função é diferenciável e que este f' de a existe e é finito, pegam nele, passam para o outro lado. Como o f' de a não depende do h,
funciona como uma constante, é uma constante, entra para dentro do limite, somam estas duas frações, reduzem ao mesmo denominador, dão o mesmo denominador e somam os numeradores, colocam o menos em evidência e temos aqui um novo limite igual a zero e podemos dizer que a função é diferenciável em x igual a a se existir um número real a que vamos chamar f' de a, de tal maneira que este limite é zero. Esta expressão é um pouco estranha, não estamos habituados a vê-la, mas se escrevemos a definição de derivada não com o h a tender para zero, mas com o x a tender para a, obtemos este outro limite igual a zero. E agora, aquilo que está aqui dentro de parênteses, o f de a mais o f' de a vezes o x menos a, já é algo mais familiar. Isto é, o polinómio de Taylor de grau 1 da função f em torno do x igual a a. Bom, se pensarmos na equação da reta tangente, a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto da abscissa x igual a a, o que temos é que essa equação é y igual justamente a f de a mais f' de a vezes x menos a. Então, para funções de R2 para R, a definição de diferenciabilidade vai ser a seguinte. A função é diferenciável num ponto interior ao domínio, de um ponto A a B, se as derivadas parciais nesse ponto, as duas, neste caso, porque só temos x e y, se essas derivadas parciais existirem e forem infinitas, e, para além disso, este limite for igual a zero. Este limite tem que existir e ser igual a zero. Este limite é muito parecido com aquele que vimos para funções reais de variável real, há pouco. Bom, é claro que é um pouco mais complicado. Agora, em vez do h tender para zero, temos um hk a tender para zero. O h aqui na primeira componente e o k na segunda componente. E em vez de termos um f de a mais um f' de a vezes h, bom, temos um f de ab mais um df dx no ponto AB vezes h, mais a derivada parcial em ordem y no ponto AB vezes o k. E no denominador, em vez de termos o h, temos a raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado. Esta raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado é a norma do vetor hk. E, enfim, para estudar a diferenciabilidade de uma função num ponto, para além de estudar as derivadas parciais nesse ponto, ainda temos que estudar este limite, que naturalmente é um limite mais difícil e mais delicado, porque é agora um limite em R2, com duas variáveis, o h e o k, e que o estudamos da maneira habitual. Começamos com um limite relativo para ter um candidato a limite, ou encontrar dois limites relativos diferentes para concluir que o limite não existe, e se o limite existir, temos que, com esse candidato, utilizar a definição para mostrar que o limite realmente existe e é zero. É naturalmente mais complicado, mas a vantagem é que garantimos teoremas importantes, como o da diferenciabilidade implicar a continuidade. O limite que aparece na definição de derivada não nos deve assustar, porque ao fim e ao cabo é um limite que já estudámos anteriormente. É um limite que depende de duas variáveis h e k. Bom, aqui para este exemplo, um exemplo da ficha, para ver que a função é diferenciável na origem, no ponto 00, o que vamos fazer é calcular as duas derivadas parciais, em ordem a x e em ordem a y, na origem. Se alguma destas derivadas parciais não existir, ou se alguma das derivadas parciais existindo tiver um número infinito, então a função não é diferenciável. Mas se as duas derivadas parciais existirem e forem infinitas, ainda temos que estudar este novo limite que está aqui e ver que se esse limite existe e, se existir, ver se é igual a zero. Este limite não nos deve assustar porque substituímos o hk e obtemos o f de hk, uma expressão em h e k. O f de 00 sabemos quanto é que é, no caso desta função é 0. A derivada parcial em ordem a x, calculamos-la, multiplicamos o seu valor por h. A derivada parcial em ordem a y, calculamos-la,
multiplicamos o seu valor por k e, se fizermos isso, obtemos uma função cujo limite vamos calcular e estudar. E nesse caso, este limite, substituindo o f de 00, a derivada parcial em ordem a x no ponto 00 e a derivada parcial em ordem a y no ponto 00, que neste caso são simpáticas, são todas zero, se eu as substituo, substituo também a função f no ponto hk, reparem que o hk tende para 0, 0 e significa que o hk não é igual ao vetor nulo. Nem o h é 0, nem o k vai ser 0. Não vão ser simultaneamente 0. E, substituindo, aquilo que eu vou ter é um limite usual. O limite quando o hk tende para 0, 0 desta função e que estudo da maneira habitual. É claro que, agora com mais do que uma variável, tudo isto é mais complicado. Andamos com o x, com o y, com o h, com o k, com o a, com muitos parâmetros. Enfim, é mais delicado, mas faz-se. E bom, por agora é tudo. Deixo-vos com uma frase de Paulo Giordano sobre o que é matemática e pronto. Até breve e faço votos que fiquem bem e bom estudo.